Queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Muito obrigado pela recepção. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Números. Livro de Números, capítulo 6. Livro de Números, capítulo 6, dos versos 22 ao 27. Livro de Números, capítulo 22, verso 20, capítulo 6, verso 22 a 27. Quarto livro do Pentateuco, também atribuído a Moisés. Livro das peregrinações. Amém? Podemos ler? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Não tem nada melhor do que começar o dia, a semana, e ainda já no desafio dos primeiros tempos do mês, com uma palavra tão maravilhosa como essa, né? Ela nos faz mudar internamente o poder da palavra de Deus. O povo sai do Egito ainda com uma mentalidade a ser tratada. Não foram 2 dias ou 10 que ficaram vassalos de Faraó. Então eles saem com uma mentalidade um tanto quanto problemática, carregando traumas, acostumados com a facilidade do Egito, porque precisaram se adequar àquele sistema, e o oportunismo de Faraó facilitava a eles a alimentação e outras coisas básicas do dia a dia, mas também sugava com a escravidão, a opressão maligna daquela condição atmosférica e espiritual pior impossível que havia no Egito. Porém, estas pessoas saem com uma promessa de Deus que se cumpria, feita a Abraão, Isaque, Jacó, e com o desafio de chegarem à terra prometida, mas atravessarem alguns obstáculos. Deus prometeu estar com eles, levantou um homem para estar liderando, deu a este homem suporte, inclusive pessoas para auxiliá-los até da família, para auxiliá-lo até da família. Mas esse povo precisava passar por um processo de libertação, de tratamento. Quando nós nos decidimos em seguir ao Senhor, nós precisamos permitir que o Espírito de Deus nos faça descobrir em nós todo e qualquer vestígio do tempo mundano ou das condições do Egito. Porque senão nós vamos nos apertar, nós vamos nos comprometer, porque não teremos fé ou confiança estável o suficiente para o desafio da nova vida. A Bíblia nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então eu preciso estar alerta ao meu comportamento diário para que ele se adeque da melhor maneira possível à palavra e à vontade de Deus, para ser bem-sucedido, alcançar a promessa e realmente viver a intensidade que em Jesus Cristo nós temos. Este povo precisava passar por um processo difícil em que eles valorizariam verdadeiramente aquela libertação. Infelizmente,
eu fico muito triste em saber que dos que saíram do Egito, só Josué e Calebe entraram, e a geração nascida no deserto, porque os irmãos não foram capazes de superar os obstáculos da peregrinação, realmente confiar no Senhor, e por mais que Deus havia feito e realizado milagres entre eles, eles não conseguiram triunfar em vitória. Saíram do Egito com mão forte, passaram por grandes obstáculos como o Mar Vermelho e o povo de Faraó atrás, se sentiram acuados. Deus ordenou a Moisés que tocasse no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, todos passaram em terra seca. Quando passou o último do povo de Deus, o mar voltou a ser mar. Faraó, ousado, e todo o seu exército pereceram no Mar Vermelho. Faltou água, o Senhor proveu água da rocha, alimentação fresquinha diariamente, mas isso não foi o suficiente para este povo vencer as intempéries, inclusive climáticas, que havia no deserto, e saírem vitoriosos lá em Canaã. Não foi o suficiente. O livro de Números nos relata alguns destes fatos, como o grande conflito em Cádiz, Balaão, Balaque. Ele é citado, inclusive, no Novo Testamento, tudo porque o povo não soube prosseguir desfrutando da presença de Deus e vivendo os milagres diários. Deus tem sempre algo novo para nós. Os milagres são diários, irmãos. E se usássemos, aleluia, se usássemos os milagres que recebemos ontem como motivacionais para as dificuldades de hoje, tudo seria diferente. Mas não é o que nós fazemos. Nós somos imediatistas, às vezes turrões, tendenciosos às facilidades, à maioria, mas que seja uma manhã diferente para nós, começando aqui por mim, que haja em nós uma conscientização. Hoje tem um milagre especial para a nossa vida, que o Senhor vai realizá-lo dentro de um mesmo contexto, de uma maneira diferente. É o que nós precisamos tomar isso como base. Irmã, você está do lado do meu amigo lá de camisa jeans, com o braço nele, com uma blusa preta por baixo, tem algo com detalhes brancos. Eu quero que a irmã, por favor, levante a sua mão. Aqui, olha. Isto, faça assim, deixa eu enxergar a mão da irmã. Eu me dirijo no nome do Senhor Jeová, irmã, para dizer que Deus está realizando um milagre na tua saúde esta manhã aqui. A mão de Deus está estendida sobre o seu coração, que estava até agora inchado, trazendo dificuldade respiratória, trazendo dores, às vezes, pelas costas, uma sensação de canseira que parece que não acaba, a impressão de pernas e pés pesados também, porque comprometeu a circulação, e em muitos momentos parece que até a coordenação motora fica comprometida e a mente totalmente vazia. Mas a mão de Deus chegou como um cardiologista e ele está realizando um milagre, fazendo com que o teu coração desinche, e aqui não tem sensacionalismo, é o nome do Senhor que é glorificado de maneira automática, instantânea. O teu coração vai desinchar, as coisas voltarão ao normal, a irmã vai perceber saúde e o nome do nosso Deus será exaltado nisto aí. Então, em nome de Jesus, eu ordeno a sua cura agora e o nome do nosso Deus exaltado sobre nós. Aleluia. Isto é para Jesus. Vamos lá. Um ano tinha se passado, aproximadamente, que este povo tinha saído do Egito. Estavam no Sinai, onde tiveram uma grande experiência com Deus e mostraram ao que vieram para o Egito
porque por um único instante que Moisés não esteve entre eles, corromperam-se, mas Deus teve misericórdia deste povo e trouxe a eles ali uma das grandes experiências no início da jornada. Deus usa Moisés porque este povo iria constituir uma nação. Até então, eles eram vassalos, escravos do Egito. Após a peregrinação, eles teriam um território próprio, conquistado, sim, mas um território próprio. Eles seriam uma nação. E esta nação faria a diferença porque ela serviria o Deus dos deuses. E estes irmãos, eles precisavam, para dar início a uma nação, de uma constituição, de normas, regras, procedimentos, organização, para serem vitoriosos e fazerem mesmo a diferença. Então o Senhor dá a Moisés leis diárias para este povo cumprir. O Senhor ensina até mesmo a higiene pessoal a estes irmãos, o comportamento familiar, o comportamento conjugal, o comportamento numa possibilidade de guerra, o comportamento com as outras nações. O Senhor os chama a adorá-lo de forma única, como que eles precisariam também se portar no tabernáculo, porque eles foram conduzidos, ensinados por Moisés a construir o tabernáculo, que era algo momentâneo, montável, que eles fariam isto em datas específicas para reconciliarem-se com Deus. Glória seja dada ao nome do nosso Deus, porque através de Jesus Cristo nós fomos reconciliados por Deus, e nenhuma regra ou norma e procedimento protocolar nós precisamos manter para nos chegarmos a Deus. Simplesmente nós temos a porta da graça aberta, um advogado que é Jesus diante dele, até quando cometermos alguma falha, só não podemos fazer disso recorrência, mas em todos os momentos nós seremos mais do que vitoriosos, porque não seremos mais condenados, porque o sangue de Jesus nos livrou destas situações. Mas até então, eles construiriam um tabernáculo para adorar ao Senhor, para testificar a fidelidade de Deus e para se reconciliarem com o Senhor. Alguns elementos emblemáticos ali também, simbólicos, para a lembrança deles do milagre que Deus fizera. Então agora eles seguem adiante, após passarem por esta experiência no deserto, com todas estas leis e regras que seriam colocadas em práticas de uma forma que eles seriam treinados para que, quando herdassem a terra prometida, realmente efetivassem esta situação. Ou seja, às vezes nós olhamos o deserto, você pergunta para alguém, como que está? Eu estou no deserto. Sim, deserto é dificuldade, é prova, é luta. Nós nos esquecemos que eles são preparatórios. Até menosprezamos a nossa fé, subestimamos a nossa capacidade, murmuramos, reclamamos, e não olhamos aquilo como providencial de Deus, trampolim. Provas, elas são boas para a nossa vida, irmãos, porque elas vão nos fortalecendo, nos trazendo experiência. Eu não vim trazer uma palavra de prova, de forma nenhuma. Eu, se perguntasse aqui, passasse esse microfone para todos e dissesse, qual a tua prova hoje? Todos teriam uma prova, ou um obstáculo, ou uma dificuldade, ou um desafio. Inclusive, é por isso que nós estamos aqui, porque este é o nosso pronto-socorro espiritual. Aqui é lugar de doente, de provado, de pecador, de recorrente. É aqui que nós encontramos a verdadeira presença do Senhor na vida, e é aqui que nós somos fortalecidos para sermos mais do que vitoriosos, renovados na autoridade. Então todos nós hoje estamos atravessando uma dificuldade. Aí eu vou usar, todos nós estamos diante de um desafio.
estes desafios do deserto foram providenciais e serviram de treinamento para que quando eles chegassem na terra prometida, eles estivessem bem forjados. Foram numerados, o Senhor disse a Moisés, numera varões que estiverem entre eles aí no deserto, de tribo por tribo, para que houvesse uma quantidade e Moisés soubesse com isso fazer uma boa preparação técnica caso houvesse uma guerra. Então Moisés teria noção de quantos homens hábeis a usarem as armas para a guerra ele poderia contar, e sempre sabendo que o nosso Deus, com 300 homens, derrotou uma quantidade incontáveis de midianitas através de Gideão. Mas isto não quer dizer que nós não devemos nos organizar e nos prepararmos para a batalha. E termos, inclusive, possibilidades técnicas muito bem elaboradas para não sermos surpreendidos pelo nosso adversário. Deus é organizado. A minha vida espiritual não pode ser levada à revalia. O Senhor é comigo. O Senhor dos exércitos está do meu lado. O Deus de Jacó é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha segurança. Sim, mas eu preciso fazer a minha parte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos anjos do Senhor é dado ordem para guerrear em nosso favor. E como que nós vamos conquistando esta presença do nosso lado? Através da comunhão, da organização, da oração. Aí nós vamos crescendo. Então eu tenho que tomar cuidado. Não posso viver nem Jesus. Por acaso, agora, eu esfoliei a Bíblia para achar uma referência do texto que eu estava lendo, que eu acabei de ler. E eu eu passei por São Mateus 4, a tentação de Jesus. Até Jesus foi tentado. E às vezes, nós queremos ser valentões. Ah, comigo não. O Senhor é do meu lado. É. E maior é Ele conosco. Desde o dia que foi destituído do céu, o adversário já foi determinado por Deus que ele é derrotado. Ele é derrotado. Mas eu não posso subestimar a capacidade dele. Nós estamos em guerra. Mas conosco está o Senhor da guerra. Então Moisés numera estes homens aptos à batalha, separa os levitas para cuidarem da casa do Senhor, e agora eles empreenderiam viagem. Deus então dá uma ordem a Arão, o sacerdote, e diz assim: antes do povo levantar, e eles eram guiados por uma nuvem. Então, antes da nuvem dar ordem a eles, está lá no capítulo 9, que é a hora deles partirem rumando à promessa, eu quero que você abençoe este povo. E aí nós estamos diante do texto que nós lemos. Deus preocupado que a boca de Arão proferisse uma palavra de bênção para aquele povo, liberada por ele, para que seguissem viagem seguros que o Senhor era com eles, porque eles tinham ouvido da boca do sacerdote, é a bênção sacerdotal, que eles estariam protegidos. Ela não traz isenção das dificuldades, ela
fortaleceria os irmãos no momento da dificuldade. Deus estando conosco, não seremos isentos de momentos difíceis, de desafios, perseguições, afrontas, injustiças e tudo aí que possa passar por tua mente. Mas nós estamos protegidos por Ele. Então nós somos capazes de passarmos por estas dificuldades, porque Ele nos fortalece. A bênção do Senhor nos acompanha. Nós saímos vencedores. Aí a primeira coisa que me chama a atenção aqui é sobre uma boca que abençoa. Eu não ouvi ou li aqui uma maldição, nem um sentimento de vingança, de revolta, que o Senhor dá a Arão a ordem de impetrar sobre o povo. O poder das palavras. Se nós dermos uma olhada em Provérbios, em Eclesiastes, nos livros poéticos, até em Salmos de Davi, nós vamos ver sobre o poder da palavra abençoadora. Como pessoas tornam-se escravas emocionais de palavras que ouviram e que aquilo torna-se uma tônica de vida, ou traumatiza ela de uma maneira, muda, altera o comportamento dela, isola e até há consequências piores aí, toma-se a iniciativa de resolução. Por uma ou duas palavras que se ouviu, que denegriu, que comprometeu moralmente, que injustiçou, e muitas palavras ditas. Salomão nos diz que a palavra dita em hora correta é como maçã de ouro em salva de prata. Muitas destas palavras de maldição, elas são ditas num momento de nervoso, e aí é falta de autocontrole, ou seja, não passou pela filha dos frutos do Espírito, não tem autocontrole. São ditas porque foram ouvidas, não se tem certeza e conhecimento de causa verdadeiro, é sério. Eu ouvi dizer que esta é a filosofia, ou pensamento, ou comportamento de fulano. E eu já saio reverbalizando aquilo. Quando é uma mentira, uma calúnia, uma acusação, ou uma vantagem que se quer levar em cima da situação, um oportunismo. Mas aqui, olha, o Senhor te abençoe. Esta é a palavra que eu tenho para você esta manhã aqui. Coisas pequenas, irmãos, que fazem a diferença. Palavras que nós falamos ou até que ouvimos, né? Mas vamos lá. Boca. A Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração estiver cheio. Aquele coração que não passou pela transformação vai verbalizar o quê? O que está dentro dele. E não tem desculpa. Porque a especialidade de desculpa é do ser humano. Vai verbalizar aquilo e falar. Você não consegue estar do lado. Primeiro reclama, murmura, xinga, amaldiçoa. Mas aqui, olha, o Senhor te abençoe e te guarde. A palavra de Deus para nós, então, hoje é de bênção. Não é o evangelho da positividade, não, viu? Não é. Não é. Agora que eu saio muito viajando, tem hora que eu me assusto. Olha, você vai pregar aqui, traga uma palavra de bênção para o povo.
Até a de correção é de bênção. Aliás, é a melhor. Olha, fuja dos profetas. Vá ao Novo Testamento. Sim, o Velho Testamento prefigura todo o Novo Testamento, porque ele anuncia Jesus Cristo. E ele faz o cumprimento da promessa. E nós aguardamos o cumprimento da promessa que ele vai voltar, que também está inserida em Isaías 53. Mas por que isto acontece? Os responsáveis somos nós, que não queremos ser confrontados. Começa por mim. Mas a palavra de Deus hoje é de bênção. É de bênção. E se há uma palavra guardada no teu coração que gerou uma mágoa, uma raiz de amargura, uma revolta, te fez afastar-se da presença de Deus, destruiu o teu casamento, o teu relacionamento familiar, a tua empresa, o teu emprego, o Senhor está aqui para reverter o quadro em bênção esta manhã. José disse que o que os próprios irmãos fizeram contra ele, para matá-lo e extinguir o nome dele, o Senhor transformou em bênção para a vida dele e para este povo peregrino. Jesus pagou o preço maior de todas as palavras que o pecado me condenava. Então eu te digo, o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, a tua mente, o teu emocional, que haja cura esta manhã aqui. Aleluia. Deus dizia a Arão: deseje ao povo que eles prosperem, que eles sejam vencedores. O Senhor te abençoe e te guarde. Os olhos de Deus estejam sobre você. Já imaginou? Coisa linda, né, Esther? Já imaginou? Eu moro lá no Parque Erasmo. Eu vim até aqui. Como chama esse bairro? Vila Lutécia. Tantos carros, mas os olhos de Deus fitos no meu. Nós somos em bilhões. Moro num condomínio que tem 300 apartamentos, mas os olhos de Deus fitos em mim. E fixos. Em ti também. Na tua casa. Os olhos do Senhor nos guardando, nos trazendo livramento, discernimento. Olha, não vai por este caminho aí não, cuidado. Não dê atenção a esta história aí não, cuidado. Não seja fiador desse aí não, cuidado. Ficou forte, né? É sério. Não acredite nessa balela aí não, cuidado. Não põe os teus olhos neste filme aí não, cuidado. Não erga a tua mão até este espaço não, cuidado. Não vá com os teus pés, porque os olhos do Senhor estão em todos os locais. Alguns ele abomina, reprova. Então os olhos dele também estão me vendo quando eu ultrapasso os limites e entro onde ele não aprova. O Senhor te abençoe e te guarde das armadilhas satânicas. Te guarde de desagradá-lo na conduta. É forte o negócio. Que ele faça o rosto dele resplandecer sobre ti. Em hebraico, que ele torne claro e ilumine. Que ele torne claro, ilumine, te guiando, orientando, protegendo. E fazendo a distinção.
A discriminação e a acepção não, a distinção. Você pensa, a Bíblia nos diz que nós somos luz em meio às trevas. O resplandecer da presença da bênção de Deus sobre nós intimida o inferno. Porque algo diferente se percebe. Eu tenho uma testemunha de casamento, uma madrinha de casamento. E a filha dela saiu do ensaio do coral, lá em São Paulo. Eu não vou dizer qual é a igreja. Saiu do ensaio da orquestra, melhor dizendo, num sábado à tarde. Quando virou a esquina, ela foi abordada por homens maus, que entraram no carro e queriam levá-la para fazer saques, ou que ela fizesse piques. E ela começou a clamar ao Senhor. E orando quieta, a covardia, né? 3 homens e só uma jovem de 20 e poucos anos saindo do ensaio da orquestra. Mas a Bíblia nos diz que o que acontece com o ímpio também sucede ao justo. Agora, a providência de Deus é diferente. E ela começou a orar ao Senhor, orar ao Senhor. E de repente ela começou a verbalizar a oração. Até então ela orava em espírito, porque eu não preciso dizer e Deus já sabe. Eu não acabei de dizer que os olhos do Senhor estão sobre nós? Eu não preciso dizer nada e Ele já sabe. Não há palavra em meus lábios e Ele já sabe o que eu vou dizer. Davi nos diz isso no Salmo 139. Mas de repente foi movimentada pela presença do Espírito de Deus e ela começou a verbalizar a oração. E falou em alguns segundos em língua estranha. Um daqueles homens maus comunicou o outro e disse assim: há uma claridade dela que tem na minha avó, e a minha avó fala essa língua também. Para esse carro e deixa ela seguir para casa. Não vamos mexer com essa, não. Pararam o carro lá na avenida e ela tomou o carro, voltou para casa. O Senhor ordenou o livramento. Isto é o resplandecer da guarda de Deus sobre nós. Aleluia, é o resplandecer, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o rosto de Deus brilhando sobre a tua vida, sobre a nossa vida, fazendo com que onde cheguemos, sejamos tratados como tal. Porque conosco vai o general. Bata em continência. Tem um general na porta da tua casa. Tem um general na porta da empresa que você trabalha. Tem um general na porta da condução que você vai precisar pegar, do trem, do metrô. Tem um general lá. E tenha misericórdia de ti, que o resplandecer da face de Deus traga o favor da graça. O que é graça? Eu não mereço, mas através do sangue, Ele me alcançou, a porta da graça se abriu, as facilidades que eu disse que nós temos em Jesus Cristo há algum momento atrás, eu não vou repetir. O que Ele dizia? Que o resplandecer da glória de Deus venha também envolvido da misericórdia, do favor e da graça imerecida que nós alcançamos em Jesus Cristo. É tão forte este termo, eu tenho este hábito, às vezes até eu balbucio isso, mesmo que baixo. Outro dia ficaram me olhando. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Olha aqui, tenha misericórdia. Porque as coisas, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Eu venci e digo que vocês são mais do que vencedores também.
Mas nós ainda não estamos no corpo incorruptível, transformados. Nem o meu nome será mais Francisco lá. Antigamente, quando eu era guri, eu achava um nome antigo, né? Na escola, porque é o nome do meu pai, do meu avô. Mas agora até Coca-Cola tem com o meu nome. E eu não sou fã de Coca-Cola, mas tem Coca-Cola com o meu nome, com o nome da Silvana. Ontem nós achamos lá no mercado com o meu nome, com o nome dela. Então, o meu nome agora não é mais um nome antigo, não, ficou um nome chique. Mas esse nome eu não quero nem saber. Não é? Uma pedrinha branca. Deus está fazendo um movimento de saúde renal a teu favor, Moisés. Há uma lentidão renal que está retendo líquido e que não está filtrando de forma correta o sangue, o que é necessário, e já afetou a carótica. Mas a mão de Deus está estendida como nefrologista, um médico especialista em rim. Você vai desinchar, meu amigo. Você vai perceber saúde na região do coração. Você vai perceber saúde nas laterais do abdômen, onde estão os rins, porque a mão do nosso Deus operou, desinflamou. Vai ser expelida a areia que está aí, que dificulta o funcionamento renal, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua saúde. Aleluia! Canta e dá graça. A misericórdia que nos acompanha. A misericórdia. Eu vinha vindo outro dia. Estou tentando lembrar onde eu peguei a aeronave para descer em Campinas. Eu não lembro qual a cidade. Acho que em Belo Horizonte. E soou aquele aviso, aquele alerta que ia passar por uma turbulência. Na hora, eu estava com o cinto. Na janela não tinha ninguém, as duas cadeiras do meu lado vazias e de frente a mim também as duas cadeiras vazias, um rapaz na janela. Na hora eu disse, Jesus me ajuda, porque não é uma sensação agradável. Tem um amigo meu, piloto, ele fala, fique em paz, não cai. Eu falo assim, eu vou pegar tal voo, Caio, olha aí nas previsões aí na estrada que é feita, aí que você entende. Aí outro dia ele disse assim, vai dar uma boa balançada, mas pode ficar em paz. O pior que foi mesmo, né? Na hora eu disse, Jesus, tenha de mim misericórdia aqui. Fechei o olho, estava lendo um livro, fechei o livro, fechei o olho e me segurei. E ele começou, balança que hora o negócio foi sério. Aí eu fiquei com o olho fechado, calado, isso durou um minuto em média, que parece que durou 1 milhão de horas, né? Quando eu olhei que parou, que ele soou novamente o sinal, a aeromoça voltou a transitar, o rapaz passava mal de um jeito. Me senti compadecido, suava frio, pode ter tido até um pequeno desmaio, pelo jeito, eu não sou médico, mas o jeito que eu olhei, aí eu me dirigi a ele e disse assim, você está precisando de ajuda? Aí ele disse assim, eu estou mal, eu fico muito nervoso, o que eu faço aqui? Eu disse assim, agora nós estamos na mão de Deus, o Senhor é que nos guarda, peça ao Senhor para ter de você misericórdia agora, para você se acalmar, porque eu fiquei com medo de levantar e ir lá orar, e pegar uma outra turbulência e o negócio complicar para o meu lado, né? Que aí eu podia cair. Foi engraçado. E eu comecei a observar que veio uma tempestade. Aí eu disse, Jesus, vai piorar o negócio. Tem misericórdia desse moço aí. Passou algum tempo, não veio um outro momento mais complicado como aquilo, veio um trepidar simples. Passou algum momento, eu olhei novamente, ele foi pegar o lanchinho dele, aí ele disse assim, esse negócio de misericórdia aí, me acalmou.
Esse negócio que o senhor falou de misericórdia me acalmou. Eu percebi que era uma pessoa leiga, espiritualmente falando. Eu disse, é a misericórdia de Deus aqui que nos guarda. Inclusive é ela que ensina. Eu conheço, eu congreguei com uma irmã que ela fica desenhando as linhas lá. Eu digo que ela não é normal, mas ela fica desenhando as estradas lá. O espaço entre uma aeronave e outra, o tempo, é funcionária da Infraero. Eu disse, o Senhor é que nos guarda, Ele que nos protege. No final, eu queria procurar aquele moço, mas eu fiquei preocupado em pegar a mala e acabei não comunicando. O poder de uma palavra, não é o que o Senhor tem falado a nós hoje? Clama por misericórdia. Até Jesus disse, misericórdia eu quero e não sacrifício algum. Clama por misericórdia na tua casa, porque o rosto de Deus está resplandecendo lá. A luz do Senhor está resplandecendo lá. Clama por misericórdia. Sabe a forma mais rústica de dizer e traduzir misericórdia? Compadecer-se da miséria alheia. Paulo não disse miserável homem que sou. Ele se compadece de nós. Pensa que eu sou fácil? Pensa que tu és fácil? Não. Teimosos, um povo murmurador, reclamão, turrão. Deus diz, é aqui. E vai lá, é aqui que eu quero. Ele está vendo melhor, ele tem nas mãos o amanhã. Mas eu estou lá, turrando. Mas a misericórdia também nos alcança. Sabe por quê? Davi diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu caminho. Anda, canta e dá graça. Se eu quiser subir aos mais altos dos céus, ali o Senhor me enxerga. Se eu descer ao Seol, às mais profundezas da terra, ali também o Senhor me enxerga. Se eu mergulhar no mar, ali o Senhor me enxerga. Se de manhã, de tarde ou de noite, eu tiver uma intempérie, também o Senhor me enxergará. Se na escuridão o Senhor me enxerga, porque as trevas e a luz são iguais a ti, noite brilha como um dia. Para Deus agora, o nosso horário é o mesmo do Japão, porque os olhos dele estão lá. Lá é noite, aqui é dia. Lá está escuro, aqui claro. Para o Senhor é igual, ele está enxergando tudo. É simples o que eu falei, não é? Não estou subestimando a capacidade de ninguém, não. Mas memorizando. As trevas e a luz são iguais a ti. Então, não tem para onde eu fugir. Vem aqui, vê se há em mim algum caminho errado e me guia novamente ao caminho eterno. Aí ele dizia, eu quero chegar no céu, eu não quero errar não. Então me põe novamente no caminho. Quando nós clamamos misericórdia, também nós dizemos isso, damos liberdade a ele. Se compadece da minha miséria de teimosia, cabeça dura, consumista. Se compadece, Jesus, e me ajuda. Se compadece das minhas fraquezas, que eu não consigo vencê-las, quando penso que não. Paulo não diz, o que eu devo eu não faço. O que eu não devo, quando eu vejo já fiz. E olha, é Paulo que diz. Mas quando o Senhor diz a Arão, levanta as tuas mãos e abençoa o meu povo, porque o meu rosto resplandecerá sobre eles, e eles verão a minha misericórdia, o meu favor imerecido dispensado. A maior prova disso foi Jesus Cristo. Ele olhou para o seu lado e disse, o melhor que eu tenho. É muito amor, não é? A criança reclama que está com dor na cutícula. A mãe já desespera. O pai já perde o sono. Agora ele olhou para o filho e disse assim, vai lá. Resgata aquele Francisco teimoso, aquela Naida. Vai lá. Vai lá, vai lá. Derrama o seu sangue por eles.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecer, mas tem uma vida eterna. Eu sou herdeiro da vida eterna, porque o sangue dele nos garantiu isso. O rosto dele resplandeceu sobre a humanidade através de Jesus Cristo, e a misericórdia foi derramada. E nós estamos aqui porque Isaías, profetizando isso, disse: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ele verteu sangue por mim, por você, pela Esther, e hoje ele jubila lá diante do Pai. Você viu? Eu redimi eles. Estão reunidos lá dizendo que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade dele. O leão da tribo de Judá. Tem misericórdia e graça aqui esta manhã. Tem graça sobre a vida pecaminosa. Tem misericórdia sobre as dificuldades do dia a dia. Tem misericórdia sobre relacionamentos comprometidos. Tem misericórdia sobre ministérios comprometidos. Tem misericórdia sobre vidas perdidas emocionalmente. Tem misericórdia porque o rosto de Deus resplandeceu sobre nós aqui esta manhã. Aleluia! Leboia camaio lovácia, eleca mandoria vácia. Aleluia! Resplandeça, tenha misericórdia, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. No hebraico, shalom. A paz que Jesus disse, reunindo os discípulos, ele disse assim: eu deixo-vos a minha paz. Ele seguiria para a cruz. Já tinha tido a sua experiência com Deus única. Seguia para a cruz. Mas ele chama os discípulos porque ele sempre está preocupado conosco. A preocupação maior do Senhor não era com os cravos nos pés e nas mãos, mas sim com o nosso procedimento sem ele. Que seria de nós? Ele conhecia tudo, ele estava já, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, habitava entre eles. Olha lá João como inicia. Desde a fundação eles estavam lá em contato um com o outro, a Trindade. E a Trindade se reúne a nosso favor. Olha lá, Jeremias 23, o conselho de Deus. São formas poéticas, até para nós entendermos bem. Mas leia lá Jeremias 23. O conselho de Deus reunido. Está reunido agora. Observando os olhos, como disse. Observando, e o bonito, irmão, é coisa de gente que não é normal mesmo, né? Ele sabe distinguir os pensamentos individuais aqui de cada um de nós. Que coisa fora do comum. Ele sabe distinguir. Não era ainda e ele já era. Ele usa o que não aconteceu ainda como se já tivesse acontecido. Para Jeremias ele disse assim: você não era planejado, não estava no ventre, mas eu já havia te escolhido e te constituído como profeta. Para que você não tenha dúvidas, me diga o que você vê. Estou vendo uma vara de amendoeira. Você viu corretamente porque eu coloco uma retaguarda de proteção sobre a minha palavra e ela se torna inatingível. Me perdoe aqui o termo, não é característica minha. Diabo não rouba promessa, não. Está lá intocável. O que Deus prometeu a mim e a você está intocável. Algumas condições adversas que eu esteja enfrentando, talvez provocadas por mim mesmo, como o povo aqui, podem estar sendo usadas até como livramento de Deus. Como Deus dá livramento, irmão? A gente reclama e Deus está dando livramento. Ah, eu fui 2, 3 vezes, a porta fechou. Não era a porta de Deus, a porta dele é maior, porque aquele abre e ninguém fecha. É livramento, preparação, experiência. Aleluia. Deixo-vos a paz, aquela que Paulo diz que excede toda e qualquer compreensão humana.
É igual lá na hora da turbulência. Quem dá paz dentro de nós? É Jesus. Não é? Uma paz terrível. Eu pergunto para o Caio, você fica calmo? Ele, não sei expressar. Eu não posso ficar nervoso porque eu tenho que controlar os comandos. É a paz que Deus dá. A paz, irmão. Tudo virou de ponta cabeça. Você tem paz. Estão te perseguindo, você tem paz. Estão acusando, você sente paz. Está aqui, olha. O rosto de Deus. Levante-se a teu favor e traga paz interna. Paz não tem preço. Aqui no mercado, não vou dizer o nome dele, não vou fazer propaganda. Aqui no mercado ou nos outros que tem por aí, não tem uma prateleira que tenha paz. É prateleira mesmo, né? Minha colega foi pregar e errou. A parteleira. Mandaram um papelzinho para ela. Você está falando errado. Ela diz, com prateleira ou parteleira, Jeová está aqui hoje. Mas é prateleira. Está aí, Joana, registrado. É sério, né? Não tem a prateleira da paz. Não tem. Não tem a prateleira da paz. Mas se eu olhar para lá, tem. Ela vem. E vem suave. Vem que vem mesmo. Aí tudo virou de ponta cabeça. E você está lá. Passivo, não. Nem desligado. Fora de órbita. Isso não. Mas você sente paz. Sendo ameaçado, você sente paz. Vou te mandar embora. Se for a palavra que Deus determinou no céu, manda. Se não for, vai. O Senhor me chamou para abençoar, né? Então, vamos lá. Mas vai. A palavra de Deus também diz que Ele é justo. Mas você fica. Está te ameaçando. Você fica. Gritando, xingando. Mas o Senhor te dá paz. Você tem alegria e prazer em ir na casa da pessoa, porque você sente paz. Entra na casa e sente paz. Eu fiz 2 visitas há um tempo atrás, onde eu morava. Entrei numa casa muito bonita, porque Deus também é Deus de prosperidade. Mas fiquei 20 ou 30 minutos lá. Eu só ouvi reclamações. Entrei em uma sem acabamento, sem portão, recém-entregue por um plano da prefeitura. Primeiro a recepção. Foi algo fora do comum. E depois, os gurizinhos tudo comendo arroz, feijão. E uma outra coisa mais simples, mas tudo em paz. E eu disse, está tudo bem aqui, minha irmã. Está tudo bem, porque o Senhor tem estado do nosso lado. Não pago mais aluguel, estou morando aqui. Jesus vai preparar e eu vou colocar o portão, vou fazer isso, vou aquilo, porque eu estou trabalhando e eu sei que o Senhor é do meu lado. O pior já passou. Tinha paz lá dentro. O senhor quer um café, o senhor quer um copo de água, quer um refrigerante. Na outra tinha tudo, mas não tinha paz. Não serviram café, não serviram água, mas só reclamaram. Não há paz. Quando não há paz, não há paz. Agora, quando há, até nos saudar. Pense, quando Isabel chegou na casa de Maria. Pensa lá, Esther. Nós não temos uma saudação, eu na minha denominação, Jesus não veio para a denominação, ele veio para um povo santo, zeloso de boas obras. Mas nós temos aqui a denominação, nós dizemos, a paz do Senhor. Provavelmente entre o batista é graça e paz, não é? Porque eu tenho parente batista e eles mandam, ontem minha prima mandou, graça e paz aí, primo. Nós é a paz do Senhor. Às vezes você ouve isso. Como quando Maria ouviu, Jesus saltou dentro do ventre. Quando foi no ventre, João Batista saltou dentro do ventre de Isabel.
quando Maria provavelmente disse: ei, minha prima, a paz do Senhor. João Batista saltou. E aí Isabel rompeu e disse: desde agora serás bem-aventurada, porque em ti está sendo gerada a redenção de Israel. E Zacarias estava mudo. O marido dela em casa, mudo, mas ela sentia paz. Por quê? Porque tinha comunhão, certeza. Agora, olha, tudo bem? Ou, vira a cara, atropela. Eu fui pegar o metrô outro dia, misericórdia. Eu saí, disse: vão me derrubar aqui, Jesus, não tenho 20 anos mais. E com este baita óculos aqui, vão me derrubar. Eu saí, deixei. Por quê? Falta de paz, irmão. Correria do dia a dia, eu também não posso ficar lá atrapalhando, não. Aí é outra história. Mas quando eu tenho paz, eu espero a fila seguir tudo direitinho. Opa, eu tenho paz, o Senhor está aqui do meu lado. Ele me deu paz. Eu não entro, não me deixo ser induzido por este povo aí, não. Não caia nestas ciladas do maligno que tenta roubar a tua paz já logo cedo. Ele é especialista nisso. Ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, vida em abundância e vida de paz. Neste mundo aqui eu sou mais do que vencedor. Me aguarda uma coroa eterna da redenção, mas eu estou aqui ainda e aqui eu preciso viver transitório esta paz que excede todo entendimento. Eu tenho calma emocional. Eu confio no Senhor sobre tudo. E te dê a paz. Aí ele disse assim, ó, assim você fará, Arão, e impetrará sobre os filhos de Israel estas palavras, e eu os abençoarei, porque eu vou confirmar. Deus está selando palavra aqui esta manhã. Deus está selando, então receba isso como uma palavra profética. Vamos lá? Deus está selando a palavra de bênção para você. Mas você não sabe o que eu vou enfrentar quando eu sair daqui, então já não houve mudança. Deus está selando a palavra de bênção, e palavra de bênção muda, palavra de bênção traz paz. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Shalom, irmão. Shalom, Shalom, irmã, tenha paz, irmão, tenha paz, tenha paz. Receba a paz de Cristo dentro do teu coração. Eu digo na autoridade do nome dele, que é sobre todo nome. Tenha paz, saia daqui mudado. Mudado com paz interna. Como é bom ter paz. Um hino na harpa, 364. Como diz a minha prima, teu umbigo está pendurado lá, está enterrado lá, é verdade, né? Ó que paz, que luz tem o pecador quando vem a ti Jesus. O outro, tenho dificuldade com ele, quero o predileto da minha mãe. Paz, paz, gloriosa paz. Paz, paz, perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. E o outro que o coral canta, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, eu sei que comigo estás. Então, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É sério isso. Mas é umas cara feia logo cedo, já chega no emprego derrubando o café. Nem vou falar, fica quieta. Já chega. Nós achamos a Coca-Cola com o nosso nome ontem, ficamos tão felizes. Estava em falso. Lá na hora que ela puxou toda feliz, olha, nosso nome, não estamos tão velhos assim não. Caiu uma no chão.
Parou todo o açaí. Bonzinho não está aqui. Qualquer coisa, vocês me façam uma blindagem aí. Caiu, eu digo, e agora, Silvana? Vamos chamar a pessoa para limpar. Mas que saímos com a Coca-Cola com o nosso nome, saímos. Tudo que não é certo, a Naida ri, que ri até alto. Irmão, é sério, é paz. Receba a paz, irmão. Descontrair um pouquinho. Receba a paz, meu querido. Eu sinto a glória de Deus aqui. Sem sensacionalismo, irmão. Sem emoção. Paz não traz emoção, não. Paz traz convicção, segurança, estabilidade emocional. Para com esse negócio. Eu vou enlouquecer, vai nada. Vai enlouquecer coisa nenhuma. Jesus não está me enxergando. Mentira. Ele está, os olhos dele estão aí te enxergando. Ninguém vai me dar oportunidade. Mentira. A maior oportunidade Jesus já deu na cruz do Calvário te redimindo. Nunca vou chegar a lugar nenhum. Mentira do inferno. Vai chegar onde Deus determinou. Nunca saio dessa casa, nunca saio desse buraco. Vai sair em nome de Jesus Cristo. Agradece, tenha segurança, minha querida, com uma blusa, com uma cor bem bonita aí, em tom de laranja. Levante a mãozinha, por gentileza. Do lado, isto, é a senhora, faça assim com a mãozinha. Isto. A mão de Deus está estendida sobre a tua saúde esta manhã aqui. O Senhor está trazendo saúde, primeiro a tua memória. A irmã está com a memória cansada, comprometida, com probabilidade de tremedeiras no sistema nervoso, com probabilidade de insônia ou sono exagerado, com mal-estar na visão. Às vezes parece que tontura, como se fosse um sintoma de labirintite, mas não é. É tudo de condição de ordem emocional. Tu está se sentindo sozinha no meio de uma batalha. O nosso adversário tentando causar entre os teus, mas a mão de Deus chegou esta manhã com cura neurológica, com oxigenação normalizada. Está faltando uma oxigenação exata na tua cabeça. Voltou normalidade. Esta tontura do teu olho, eu digo na autoridade do nome de Jesus, nunca mais ela vai vir. As câimbras nos pezinhos e nas pernas também não. Elas também são psicossomáticas a estas condições internas emocionais. E o Senhor manda eu te dizer que os olhos deles estão sobre os teus e Ele vai operar um milagre de salvação, libertação, e a irmã voltará testificando que Deus te surpreendeu além das expectativas. Seja vitoriosa em nome de Jesus esta manhã aqui. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus.